tá? Tá ótimo. Bom, então, um bom final de tarde, né, para todos nós. Eu gostaria muito de agradecer o professor Chassot, que por ocasião de conversarmos sobre a participação dele no primeiro Congresso Internacional de Educação Escolar, ele muito generosamente, muito gentilmente, né, levantou essa possibilidade de estar aqui nessa tarde conversando, né, dialogando aqui com a gente. Então, agradeço, né, em primeiro lugar aí por essa sua generosidade, professor Chassot. E dizer, né, eu tenho aqui o seu mini currículo, mas o que o senhor representa para nós da área de ensino não cabe, né, em poucas linhas aí de um mini currículo. Eu fico até constrangida de ler o seu mini currículo, porque o senhor significa muito para nós da área de ensino, né? Acho que eu já tive a oportunidade de dizer isso, que os primeiros textos que eu li na área e que até hoje me influenciam e eu, de certa forma, tento, né, motivar os meus alunos e passar, foram de sua autoria, né? Então, gostaria muito de deixar isso registrado, a minha gratidão e dizer o que o senhor representa para nós, tá? Eu vou ler aqui esse mini currículo, mas vou, como o senhor autorizou, resumir algumas coisas e fique totalmente à vontade para complementar. Antes dessa nossa reunião, o seu texto, né, Diálogo de Aprendentes, foi passado para todos os que estão aqui presentes, e nós nos identificamos muito com as personagens que fazem parte do texto. Então, acho que aqui, nessa nossa sala virtual, tem muitas Marias Claras, né, que, como que eu digo, que tem as mesmas inquietações que foram colocadas ali no texto, tá? Então, estamos representadas aqui pelas Marias Claras. Então, vamos lá, né? Ático Chassot, professor desde março de 61, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul é sua alma mater, pois por essa universidade é licenciado em Química, mestre em Educação, doutor em Ciências Humanas. Enquanto professor, foi auxiliar de ensino, assistente, adjunto e é professor titular, aposentado, do Instituto de Química. E também, nesta universidade, enquanto aluno de ensino médio, trabalhou por 2 anos no restaurante da reitoria. Tem pós-doutoramento na Universidade Complutense de Madrid, foi professor da PUC, UBRA, Faculdade Porto Alegrense, Unicinos, URI, Centro Universitário Metodista, foi co-orientador de doutorado na Universidade de Lyon, França, professor visitante em algumas universidades estrangeiras. Em 2019, recebeu do Simpro Rio Grande do Sul o troféu Pena Libertária como educador do ano. Atualmente é professor e pesquisador orientador de doutorado na REAMEC, né, Rede Amazônica Educação em Ciências e Matemática, e professor visitante sênior da Unifespa. Enquanto professor, já esteve para cursos, palestras em todos os Brasil, em todos os estados do Brasil e em alguns países. E nesses tempos pandêmicos, né, desde 13 de maio, já participou de 83 lives, né, acho que contando com essa. É autor de mais de uma centena de artigos científicos, vários livros, dos quais 6 ainda em circulação. Tá? Ele publica há mais de 14 anos, toda sexta-feira, um blog dedicado à alfabetização científica. Então, esse é um mini currículo mesmo, né? O professor fique totalmente à vontade. E à vontade para ver qual dinâmica que a gente pode seguir aqui. Como eu lhe falei, nós estamos entre amigos,
né? Estamos muito aqui à vontade, felizes de estar na sua companhia. E se quiser falar e a gente abrir para perguntas, eu acredito, né? Estou aqui no otimismo, na felicidade, que os alunos devem estar ansiosos para conversar, para perguntar. Os professores também, né? A gente tem a Ana aqui representando uma professora que atua com a gente há muitos anos aí em estágio, né, Ana? E também é uma das Marias Claras lá do texto, então fique totalmente à vontade, viu, professor Chassot? Eu lhe passo a palavra e reforço que estamos entre amigos. Está fechado, professor, o seu microfone. Eu começo dando um boa tarde, ou como tu disseste, um bom fim de tarde a cada uma e a cada um que está aqui. Eu sou particularmente grato a Daniele, a Cláudia, a Ana Rosa, a Rogéria, que organizaram essa atividade, e por isso, só por isso é muito bom estar aqui. Estou muito contente de estar aqui. Realmente, ainda tanto para vocês quanto para mim, é uma incógnita qual é a estratégia que nós vamos funcionar. Uma das ideias foi que vocês recebessem o texto adiantado e perguntassem algumas coisas do texto. Eu também pensei, eu posso fazer algumas perguntas. Mas antes de mais nada, vamos celebrar estarmos juntos. E eu digo que essa pandemia tem a pandemia do bem e a pandemia do mal, ela é bipolar. Eu não vou falar agora do mal que nós estamos vendo todos os dias, morrendo gente, gente ficando doente. Mas vamos falar a pandemia do bem, que nós nos reunimos aqui. Se não tivesse pandemia, provavelmente eu não estaria aqui, vocês não estariam nos lugares. E ainda com detalhe que nós estamos tendo quase que o poder dos deuses, os deuses que têm o poder da ubiquidade, de estar ao mesmo tempo em vários lugares. Eu agora estou em Porto Alegre, mas também me sinto em Ribeirão Preto e me sinto em cada uma das cidades que vocês estão. Hoje de manhã eu já estive com o pessoal do Acre, o pessoal do Pará, na minha ser um pouco amazônica. Mas agora de Porto Alegre e Ribeirão Preto estamos juntos. Então eu acho que para começar seria isso. Eu não sei se já tem alguma pergunta de alunos ou de professores, ou se não, podemos, uma de vocês talvez fazer alguma pergunta, ou eu perguntar, como queira, esteja à vontade. Só para dizer que nós colocamos como teto terminar às 19 horas, é a hora de aprender, aproveitar e perguntar. Sim. Alguém se gostaria de iniciar e com alguma pergunta para o professor Chassot? Eles estão tímidos, viu, professor? Mas daqui a pouco eles se aquecem. Então as professoras vão começar. Podemos começar. Ou o senhor prefere começar no... Tem pergunta no chat. Já tem pergunta no chat. Vamos lá. Quem é que lê a pergunta do chat? Eu não posso ler. A nossa aluna Tainá, ela pergunta assim, ó. O que o senhor pensa sobre o ensino online que estamos passando neste momento? A Tainá é aluna do primeiro ano do curso de licenciatura. Olha, Tainá, tem que pensar no seguinte. No começo da segunda quinzena de março, todos os brasileiros de qualquer idade, de qualquer status sociais, foram declarados que têm expertise em educação remota, o que é um verdadeiro blefe. Isso não é verdade. Mas todos nós acompanhamos pais fazendo temas, mexendo em computador que nunca tinham mexido, avós, irmãos mais velhos, empregadas domésticas, ajudando as crianças a fazer os temas.
e isso era de uma maneira indiscriminada. Nós podemos dizer que é razoavelmente fácil, respondendo à pergunta da Tainá, dar uma aula sobre, vou fazer uma homenagem à aula que vai dar para vocês a Gláucia, dar uma aula de história da química ou uma aula de história da ciência na graduação, num mestrado ou num doutorado. Agora, dar uma aula sobre ciências, por exemplo, no terceiro ano do ensino fundamental ou no quinto ano do ensino fundamental, isso é fantasticamente difícil, quase que impossível às vezes. E depende não apenas do conteúdo da aula, depende das possibilidades da etapa, e nós não nos damos conta quanto a essa chamada expertise que todo mundo teve, cada vez mais acentuou as diferenças entre pobres e ricos. É abissal a diferença hoje de os ricos, os pais pudessem, por exemplo, ter internet de alta velocidade, se tem 2 ou 3 filhos, para cada filho ter um computador, ou até ter uma sala para fazer as lições, quando nas classes periféricas não tinha água, não tinha internet, não tem água, não tem internet, os pais não têm nem sequer smartphone, não tem lugar para as pessoas fazerem as lições. Então se vê quanto se fez diferença esse período das aulas ditas remotas ou online, como a Tainá chamou, se comparada com as aulas presenciais. E nós sabemos que ainda nem temos oportunidade de aulas presenciais pela contingência que está o país na expectativa da vacina, o que é outro problema. Vamos admitir que hoje, se tivesse vacinas para toda a população, hoje, pela primeira vez, o Ministério da Saúde, que não tem ministro, tem um general lá de plantão, hoje, pela primeira vez, pensaram em como fazer a distribuição das vacinas. Quer dizer, vejam que nós já estamos há 9 meses em pandemia, há 9 meses esperando a vacina, e se as vacinas vierem, nós não sabemos o que vamos fazer. Exceção, talvez, o estado de São Paulo, que está numa situação privilegiada, e essa situação privilegiada faz o presidente morrer de inveja de vocês. Eu acho que, Tainá, mais ou menos isso, podemos continuar a conversar sobre esse assunto ou outro. A Hilary também quer fazer uma pergunta. Pode fazer, Hilary. E aí, professor, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Oi, Hilary. Tem um texto que eu acho que eu gosto muito do senhor, que fala do desafio de ser professor hoje. Vindo nessa ideia de que o senhor falou de pandemia, você acha que pós-pandemia, esses desafios de ser professor hoje vai mudar um pouco? Não sei, acho que todo mundo foi muito para o digital e agora trazer de novo isso para o presencial. Como o senhor vê essa mudança pós-pandêmica do desafio de ser professor? Olha, Hilary, eu acho que nós não seremos os mesmos depois do chamado tempo, volta ao chamado tempo normal, que também é um pouco um blefe, porque esse tempo normal não existirá, sempre será diferente. Eu acho que tem vários envolvimentos, inclusive altamente econômicos, de grupos que vão querer fazer mais educação remota do que educação presencial. Isso vai ser, de novo, temos que ver para que série. Eu vou repetir, dar aula num mestrado ou num doutorado, ou até numa graduação, é razoavelmente fácil se comparado com a dificuldade que tem em dar as aulas para turmas do ensino fundamental. Nós também temos que pensar, por exemplo, a situação da química, que é a maioria daqueles que me ouvem. É claro que química é muito mais difícil de dar remotamente do que ensinar filosofia remotamente. Ensinar filosofia ou história da ciência
eu vou, falo, converso, explico. Agora, como é que eu vou mostrar, por exemplo, na destilação remotamente? Hoje tem desenhos, tem esquemas que mostram, mas quando eu vou fazer na realidade, se eu não estou antenado, que ali tem algum componente, por exemplo, uma destilação, onde eu vou fazer extração de éter de uma solução, o perigo que eu tenho numa ação real do que numa ação virtual. A ação virtual eu posso botar fogo no éter e não explode. E na parte virtual, real a coisa é muito diferente. Então, eu acho que nós vamos ter aulas completamente diferentes. Eu acho que nós também temos que dar-nos conta que essa escola que nós recebemos como presente da modernidade, quando termina a Idade Média e começa os tempos modernos, começa essa escola de hoje, mas essa escola continua conservadora. Isso é um assunto que nós podemos conversar. Não sei se eu respondi para a Hilary como ela... Respondeu sim, professor. A professora Rogéria, né, gostaria de perguntar, e a Camila, uma aluna, também tem uma pergunta. Então, Rogéria, depois Camila. Professor Chassot, é encantador o seu texto sobre as várias Marias Claras, e hoje eu não estou aqui como professora, hoje eu estou como uma outra Maria Clara, e muito interessante quando, dos questionamentos da Maria Clara, né, o Giordano, então, responde, né, sobre ciência, né, onde ele fala lá que a ciência é uma linguagem, né, para facilitar, então, a nossa leitura do mundo natural e sabê-la como descrição do mundo natural, né, vai ajudar, então, a entendermos, né, a nós mesmos e o ambiente que nos cerca. Então, eu, como uma Maria Clara preocupada, imaginando que eu estou prestes a cair agora no mercado de trabalho, né, nesse universo aí junto com essa nova geração que está vindo, e com tudo que a gente tem vivenciado, né, sobre negacionismo, né, da ciência, né, como que eu, Maria Clara, o que o Giordano poderia me dar de conselho para eu lidar agora com esse novo panorama que se estabeleceu no Brasil e até no mundo, né, com relação a políticas públicas. Então, eu gosto muito, essa Maria Clara aqui, professor Chassot, ela gosta muito das histórias de resistência, né? Então, ela queria um aconselhamento do Giordano, né, para ser uma resistente a esses novos tempos, a esse panorama um pouco estranho que estamos vivendo. Bom, realmente a situação é complexa, e eu vou usar uma palavra que tu usaste nesse momento do negacionismo da ciência. Essa é a coisa que mais me assombra no século XXI. Já estamos na terceira década do século XXI e estamos tendo práticas quase do período das trevas, ou quase do período em que os humanos nem ainda tinham a fala. Eu vou dar um exemplo dessa situação. É um exemplo que me causa, inclusive, muita dificuldade de narrar, porque ele é altamente doloroso saber que isso exista para os nossos irmãos. Mas como foi uma pessoa que eu dou crédito que me contou, é inclusive um pastor de uma denominação religiosa que eu não vou citar, ele contando de um outro pastor de uma outra igreja que não a sua, que tinha a seguinte prática: assombre-se com o que eu vou dizer agora. Os fiéis, na boca dos quais ele conseguia escarrar, com o seu escarro,
ficariam imunes a qualquer vírus. É incrível, não? É inacreditável, pois isso ainda acontece hoje. Como é que uma pessoa dessas vai saber entender que a ciência é uma linguagem, que essa ciência não é uma revelação divina, como querem alguns, a ciência é uma linguagem construída pelos homens e pelas mulheres, e, como tu disseste, tem uma finalidade, permitir que nós expliquemos, que nós entendamos o mundo natural. Eu tenho um texto que eu estou preparando para ser, já conversava há pouco com umas colegas, que talvez vá para o e-book do Congresso, onde duas pessoas que eu caracterizo numa história, uma e outra explicam por que a gente chora, ou não, como não chorar para descascar cebola. Eu vou rapidamente resumir, porque eu acho que interessa. Entender um pouco a alfabetização científica. Tem uma das pessoas que diz que descasca a cebola sem chorar, botando a cebola primeiro no congelador, e que isso ela aprendeu com a sua avó, que também tinha aprendido da bisavó, ou seja, ela usa da tradição. O meu pai pensava assim, eu tenho que pensar assim. E se vocês se derem conta, muitas pessoas abraçam uma religião porque os pais têm aquela religião. Quer dizer, não é crítico, então, mas então é a tradição que faz professar a fé. Mas essa pessoa ainda acrescenta essa da tradição, que ela descasca a cebola botando primeiro no congelador pela autoridade de uma pessoa que ela conhece. Ela tem um grande amigo, esse amigo é um chefe de cozinha, respeitado e tal, e ele usa esse processo, então ela também usa por causa do respeito que ela tem. Então, primeiro pela tradição, segundo pela autoridade. Mas ela tem uma terceira razão para ela usar esse método, é a revelação. Ela sabe contar uma história que o arcanjo Gabriel apareceu para a sua bisavó e contou para ela que tinha que resfriar a cebola antes de descascar. E aí não ia chorar. Então vocês viram que 3 são as marcas das pessoas, em vez de entender, apenas crer. Elas fazem isso pela tradição, os pais, os avós, elas fazem isso pela autoridade de quem faz, um cara renomado faz, e a terceira razão pela revelação. Ela recebe uma inspiração divina. Bom, agora vamos olhar como é que alguém olha isso diferente. Se eu perguntar para uma outra pessoa, que não é essa que esteve aqui há pouco respondendo por essas 3 maneiras, se eu perguntar, por exemplo, para uma pessoa, por que ela põe a cebola no congelador para não chorar? Aí a primeira coisa que essa pessoa, com a visão do cientista, vai se perguntar, por que nós choramos para descascar a cebola? E aí ela vai explicar que existem alguns sulfóxidos de aldeídos que, com contato com a água ou com a lágrima dos olhos, se transformam num álcool que irrita muito os olhos e por isso se chora. Então ela já sabe por que se chora. Então o que ela vai fazer para não chorar? Ela podia botar, por exemplo, uns óculos desses de laboratório ou uns óculos de escafandrista e não ia chorar. Ou ela podia descascar a cebola na frente de uma torneira e por arraste seriam levados os vapores. Ou fazer isso que é talvez a coisa mais prática e que fazia aquela crente, põe a cebola no congelador, quando vai descascar e cortar a cebola, aqueles aldeídos que estavam ali de álcoois que irritam, cristalizam e não chegarão aos nossos olhos. Mas vocês veem então que o mesmo fenômeno pode ser visto pelo olhar de um cientista e pode ser olhado de um crente. É claro que cada um vai entender, vai viver, vai negar, quer dizer, aquele primeiro que eu descrevi,
nega a existência da ciência. Ele ouve o pastor dele que diz que tem que escarrar na sua boca, ou ouve contar uma história que o arcanjo Gabriel apareceu para sua avó e disse para ela como se descascava. Cada um vai continuando à sua maneira. Por isso que eu acho que a ciência é um dos óculos para olhar o mundo. A religião é um outro óculo para olhar o mundo. E é claro que a religião olha o mundo com os óculos da crença, porque tem fé. A ciência olha o mundo não crendo, mas entendendo, e para isso ela usa a razão. Então, fé e razão são duas coisas completamente diferentes. Quem olha com a religião crê porque tem fé. Quem olha com a ciência entende porque usa a razão. Eu gostaria de só lembrar ainda que razão tem uma palavrinha dentro dela que se chama raciocínio. Todas as coisas da ciência são raciocinadas. As das religiões não são raciocinadas. E não sendo raciocinadas, a gente acredita, crê. Eu acredito em Papai Noel. Eu não sei explicar Papai Noel. Não está no meu entendimento dizer que alguém possa vir do hemisfério norte, num trenó, puxado por renas, trazendo presentes para as crianças. Eu não posso explicar isso, só se eu acreditar nisso. Então, eu vou dizer que eu acredito porque eu uso a fé. Eu acho que Rogéria respondia um pouco, mas a Maria... Não sei se eu te chamo de Maria Clara ou de Rogéria. A Maria Clara entendeu muito bem e continuaremos resistentes, professor. Continuaremos resistentes para levar aí, resistir é preciso. Para levar aí ao mundo aí uma perspectiva, né, com esse óculos que faz uso então da razão, do raciocínio. Muito obrigada. Nós temos mais perguntas aqui. Olha, o Eric e a Daniela poderiam abrir, depois a Camila está com problema de áudio, aí eu vou ler a questão dela na sequência. Mas Eric, e acho que pode já entrar, Eric. Meu nome é Eric e sou licenciante aqui da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E a minha pergunta, eu queria saber se estão conseguindo me ouvir bem antes de tudo. Muito bem, muito bem. Estamos, Eric. Muito boa noite, professor Jassô. Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é uma mistura de provocação e de contextualização histórica, e para a gente poder pensar essa questão. Eric, aconteceu algum problema aí com o seu som? Meu celular está com problema, meu fone está com problema, e aí eu estou nervoso aqui tentando falar. Peço desculpas. Então, professor Jassô, você falou muito sobre a questão da razão, e eu acho que eu quero muito falar uma questão sobre uma provocação de pensamento de cunho filosófico e um pouco de contextualização histórica. Porque dentro da nossa sociedade brasileira, dentro da formação do nosso país, mais de 4 milhões mesmo de pessoas negras africanas foram traficadas para aqui. E temos hoje que mais ou menos 50% da população negra que compõe a escola, que compõe a sociedade, 50% das pessoas são negras, e dentro da escola a gente não tem educação voltada para essas pessoas. E é até mesmo irônico, porque toda a nossa fundamentação filosófica, toda a nossa fundamentação histórica e científica, ela é sempre baseada num seio civilizatório universal europeu, que acaba sendo sintetizado entre penso, logo existo, enquanto essas pessoas, essa população, ela tem uma origem filosófica muito densa, de não se pensar dominadora da natureza, mas parte da natureza.
e até mesmo pensando, por exemplo, o Ubuntu, que é eu sou porque nós somos, não apenas como uma filosofia de humanidade, mas também uma filosofia de coletividade e também de pensar a própria existência do ser a partir de uma coletividade, e não apenas de penso, logo existo. O que você pensa sobre decolonialidade e o que você pensa sobre a questão de não termos educação para essas pessoas, para pessoas negras, para pessoas indígenas, dentro do contexto brasileiro? Bom, realmente tu já anunciaste previamente, a tua pergunta é complexa. Vamos tentar resolver. Eu também não sou um sabe-tudo, mas algumas coisas a gente estuda e fala. Eu vou começar, pelo menos, pela decolonialidade. Há hoje, cada vez mais, e tu notas que isso é um movimento bastante recente, nós sempre falávamos na colonização no passado. Os portugueses colonizaram o Brasil. Os espanhóis colonizaram grande parte da América. Passado. E não falamos o quanto essa colonização continua hoje. E ela é hoje muito forte, tu colocaste isso com bastante propriedade, por exemplo, nos nossos currículos. Os nossos currículos continuam sendo brancos, sendo machistas, sendo europeus, sem qualquer preocupação de olhar o nosso DNA europeu, perdão, africano, e aí é uma coisa complexa, porque necessariamente a África não tem uma homogeneidade, não é? A África é multicultural, mas como é que nós aproveitamos essas coisas das culturas? E quando tu fala naqueles que foram trazidos para cá enquanto escravos, de quanto eles tiveram que praticar sincretismos para não dar mostra do que estavam estudando ou praticando religiosamente, e quanto eles foram com sabedoria aproveitando os santos e o panteão do cristianismo para ali se incorporar, e aí talvez muito melhor do que eu, tu sabes trazer vários exemplos. Então essa é uma realidade. Por outro lado, nós temos que ver quanto a própria ciência do colonizador, eu vou dizer, ela se presta para usar apenas naquilo que interessa. Enquanto tu estavas trazendo a tua questão, eu não sei por que razão, me aflorou a viagem do Charles Darwin durante 5 anos no Beagle. E um dos primeiros lugares onde ele parou, quando saiu da Europa, da Inglaterra, foi em Salvador, na Bahia. E mais ainda, parou em Salvador, na Bahia, justamente em fevereiro do Carnaval. Então, e quando ele passou ali, isso foi em 1853, a escravidão continuou até 1888, ele viu os negros do Pelourinho sendo açoitados, e Darwin, que é, digamos, da história oficial, diz com sabedoria: não é possível que apenas pela cor da pele as pessoas são submetidas a esse tipo de tratamento. Nós não ouvimos Darwin. Nós ainda, quando Darwin volta para a Inglaterra, e eu não vou fazer uma crítica a tudo que o Darwin fez também na viagem, mas quando volta para a Inglaterra, ele não foi aceito, não foi acreditado, e as teorias conservacionistas fizeram mais força do que as suas teorias evolucionistas. E o criacionismo, ainda hoje, século XXI, o criacionismo é ensinado, inclusive em escolas oficiais e escolas públicas. Eu acho que mais ou menos isso, não sei se respondo parte da tua pergunta. Eu acho Eric?
esse fone tá me matando. Mas então, eu acho que é uma pergunta muito mais provocativa e muito ampla. Eu acho que compete a gente pensar sobre isso, sabe? Porque, ao mesmo tempo que a ciência vinda de berço europeu, ela tenha, sim, créditos, ela tem, sim, funcionalidades, ela tem... Quando a gente pensa, por exemplo, nos filósofos do iluminismo, que a gente tanto venera, tipo Immanuel Kant, a gente não fala do ponto que o quanto racista são suas afirmações. Até mesmo Kant é um cara que tem uma afirmação que ele não viu nenhuma competência filosófica ou científica, intelectual nas pessoas negras. Em nenhuma pessoa negra ele viu isso. E sendo um povo, mesmo vendo uma grande variedade cultural na própria África, quando a gente pensa, por exemplo, num historiador, Cheikh Anta Diop, ele fala, por exemplo, de uma união que existe em pensar-se coletividade e pensar-se também natureza parte do humano. E então, por exemplo, várias coisas que os negros africanos que foram traficados, deslocados psicologicamente, historicamente, culturalmente para cá, eles tinham tudo que temos, por exemplo, de garimpo, tudo que a gente tem de exploração de metais, tudo que a gente também tem de conhecimento sobre plantas, vieram juntos e foram apagados na nossa história, apagados como se fosse nosso, sabe? E eu acho que parte me responde, parte me deixa provocado ainda, e eu vou deixar essa provocação para todos. Temos que lembrar, em cima desses fatos históricos, eu vou colocar duas coisas. Bom, primeiro, eu não estou aqui como advogado de defesa de Kant, mas eu acho que Kant disse uma coisa importante que a gente às vezes esquece na crítica que tu fizeste. Ele diz: tem coragem de saber, ousa pensar por ti mesmo e pensa. Temos que nos dar conta que mesmo na Europa, então, quem pensava eram duas entidades, o rei e o clero. Então, o clero pensava pelo povo, o rei pensava pelo povo, e isso fazia que as pessoas não tinham liberdade de pensar. Então, Kant realmente, mesmo execrado pela trazida que tu fizeste, ele teve uma contribuição importante, principalmente nesse período. E o século XVIII não é apenas um culto aos vultos do iluminismo, que nos legaram talvez a coisa mais preciosa que foi a enciclopédia francesa, mas também por nos entender como é que foi apagada justamente essas coisas que tu trazes a respeito dos conhecimentos que existiam então na África. Tem que se dar conta que nós fizemos uma repetição disso. Quando os judeus foram expulsos da Península Ibérica e quando os árabes, os islâmicos foram expulsos da Península Ibérica, o que fez a Europa Branca? Queimou todos os livros dos judeus, todos os livros dos árabes, salvou alguns livros de medicina por interesse, quer dizer. Então, essa destruição de cultura é presente. Também, ainda nesse ano de 2020, nós vimos em alguns governos estaduais se botar livros no índex que eles não deveriam ser lidos pelos estudantes. Então, eu acho que isso que tu trazes é significativamente importante e cabe uma reflexão muito ampla para todos nós em diferentes leituras. Certo. Daniela, gostaria de se colocar? Você colocou uma pergunta aqui no chat. Isso. Boa tarde a todos. Professor Chasson, a gente discute bastante, né, no ensino superior sobre o desafio de ser professores, né,
que não é só a gente estudar, ter o conteúdo, ter o domínio, mas também é transmitir isso para o aluno de forma significativa, que tenha sentido e significado para o aluno. Eu gostaria de saber para o senhor, como o senhor vê isso, né, um ensino que seja significativo para o aluno e faça sentido para ele. Tá. Muito boa a pergunta, Daniela. Eu vou te contar, narrar para ti uma das linhas de pesquisa que eu investigo. E ela tem uma pergunta genérica que serve para uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, um trabalho de conclusão. É a mesma pergunta genérica que eu vou mudar algumas partes. Eu vou primeiro enunciar a pergunta genérica. Como é possível transformar saberes primeiros e fazer deles saberes escolares mediados pelo saber acadêmico? Eu vou repetir porque eu falei de 3 saberes: os saberes primitivos, os saberes primeiros, os saberes a etnociência. Depois eu falei do saber acadêmico, que é aquilo que nós aprendemos na universidade. E depois eu falei ainda no saber escolar, que é aquele saber que nós ensinamos na escola. Agora eu vou pegar essa pergunta genérica e vou fazer uma pergunta específica. Repito a pergunta genérica. Como é possível fazer de saberes primeiros saberes escolares e desses saberes escolares mediados, explicados com os saberes acadêmicos? Eu já orientei 6 teses de doutorado sobre esse assunto, outro tanto de mestrado e alguns trabalhos de conclusão de curso. Eu vou escolher um para te contar. Tinha uma orientanda minha, que é de Parintins, no Amazonas, trabalhava com os ribeirinhos lá de Parintins. Parintins é aquela cidade que todos vocês estão recordando, o duelo entre o Caprichoso e o... Agora me esqueci o nome do outro, o Boi Branco e o Boi Vermelho. Caprichoso e garantido. Caprichoso e garantido, eu tinha esquecido garantido. Então, lá. Então, a Célia, essa minha aluna, foi perguntar para... Ela viu que ela não sabia fazer farinha de mandioca, e farinha de mandioca era uma coisa muito usada, muito usada na culinária dele. E o que ela fez? Então, ela foi perguntar para os ribeirinhos como eles faziam farinha de mandioca. Ficou encantada quanta química tinha presente, de tirar, por exemplo, cianetos, lavar para tirar as coisas tóxicas e outras coisas mais, que ela até convidou os ribeirinhos de ir dar aula para os alunos dela. E os alunos dela de ensino médio aprenderam a fazer mandioca. Então, como é que esse saber primeiro, fazer farinha de mandioca, se transforma em um saber escolar, é ensinado na sala de aula com as explicações da academia? Isso é a tese de doutorado dela. E deem-se conta que vocês vão dizer, mas isso não cai no Enem. Ou também ela não precisou, talvez, ela ensinou a fazer farinha de mandioca em vez de ensinar isótopos, isóbaros, isótopos, coisas que não servem para mais nada, a não ser responder algumas questões de vestibular ou de Enem. Então, eu acho que, quando tu perguntas como se fazer as pessoas encantar pela aula, hoje, aquela aula, aquele professor que acha que se realiza transmitindo conteúdo, já é. Não é conteúdo que as pessoas... O conteúdo está muito melhor no YouTube. Qualquer coisa que nós ensinamos, nós encontramos uma aula melhor no YouTube. Agora, você vai dizer que tem até fazer farinha de mandioca. Pode ter. Agora tem que ver a utilidade. Com isso, o que acontece? As pessoas vão saber fazer uma coisa que é útil. E aí é aquela ideia, quantas pessoas detêm esse saber, se nós não perguntarmos para ela, nós perdemos.
tem uma frase que é lapidar para encerrar esse assunto, essa primeira resposta. Quando morre um velho, é como uma biblioteca que queima. Respondi? Sim, muito obrigada. Nós temos mais perguntas aqui, a Gabriela, o Luiz estão perguntando, acho que coisas bem similares, vocês podem já se pronunciar. Eu estou deixando para ler depois o da Camila, né, que ela está com problema de áudio. Boa tarde a todos, boa tarde, professor, sou a Gabriela. Oi, Gabriela. Professor, eu gostaria de saber a sua opinião, né, para uma questão mais voltada do ensino médio. Como bolsista do PIBID, eu tenho percebido, assim, eu tenho mais contato com o pessoal do ensino médio agora, e eu tenho percebido um pouco de desmotivação dos alunos. Por quê? Às vezes um gosta de química, o outro gosta de física, e essas matérias a gente, por exemplo, tem uma por semana, enquanto português e matemática, 5 aulas por semana. O senhor acha que a proposta do novo ensino médio pode ser uma forma de incentivar e melhorar a formação desses alunos? Eu acho que sim, apesar da base curricular nacional não ser muito prática, e eu acho que esses dados que tu trazes, inclusive, são anterior a 2020, esse período pandêmico, são anteriores. Aí eu acho que temos que fazer uma coisa um pouco revolucionária. E eu acho que eu vou dizer o que eu defendo, não é necessariamente o certo ou o errado, mas eu vou dizer qual é as minhas propostas, sobre o que eu estou refletindo e escrevendo. O título do meu último livro chama-se Das Disciplinas à Indisciplina. E o que eu quero dizer com isso? Eu estou negando a existência da disciplina e estou propondo a indisciplina. A indisciplina significa a não disciplina. Ou seja, eu considero que nenhum de nós que estamos aqui nesse evento podemos trazer um exemplo de um fenômeno que seja só químico, ou um fenômeno só físico, ou um fenômeno só biológico. Nós temos que não apenas misturar essas diferentes gavetas da disciplina, mas mais do que isso, considerá-las que não existem. Vamos pensar, mas eu sou especialista em química. O que eu tenho que fazer? Primeiro, 3 coisas. A primeira, desculpe, essas coisas acontecem. A primeira, se eu sou especialista em química, eu tenho que chamar o concurso de outras pessoas da física, da biologia, da história, da geografia, da filosofia, para viver comigo esse ambiente de melhorar o ensino de química. A segunda coisa, então, primeiro, trazer as outras disciplinas para dentro da minha. Segunda coisa, entrar nas outras disciplinas. Eu tenho contribuições importantes a oferecer na física, na matemática, na biologia, na história, na geografia. E a terceira coisa, negar o próprio conceito de disciplina. Aí tu vais me permitir, eu vou dizer etimologicamente o que é a disciplina. A disciplina é o chicote, é o relho que as ordens religiosas usavam para se penitenciar. 50 chicotadas do lado direito, 50 chicotadas do lado esquerdo. Isso é a disciplina. Nós não queremos isso. Nós queremos cada vez mais olhar a ciência como um todo e não... Aí tu vai dizer, mas então eu tenho que ser especialista em tudo? É muito mais importante ser um generalista do que um especialista. Até porque essa etapa da escolarização, ensino fundamental, ensino médio, mesmo na graduação,
Nós não queremos formar especialistas, nós queremos formar generalistas que entendam um pouco de tudo. Claro, quando vai fazer uma tese de doutorado, pode estudar lá a cacaca da cacaquinha e fazer isso um objeto de estudo. Mas aí já tem a formação do generalista. Eu acho que os alunos que tu disseste desgostam muitas vezes das disciplinas, é porque isso lhes é imposto. E eu vou repetir que nós temos aulas muito melhor do que as nossas no YouTube. A youtuberização é um fenômeno. Então, nós temos que ser cada vez menos preocupados com o conteúdo e mais preocupados com a cidadania crítica, que ele saiba discutir um determinado assunto. Por exemplo, as políticas ambientais do atual governo, que são uma calamidade. Então, por que nós vamos fazer críticas bem fundadas ao governo? Porque essas coisas, da maneira como eles cuidam do meio ambiente, está equivocada. Acho que respondi um pouco. Sim, com certeza, professor. E perante o que o senhor respondeu, como é que assim as escolas fariam para incorporar essa maneira de ensino? Porque a gente costuma ver tudo muito separadinho, né? Como fazer essa junção dessas disciplinas? Bom, eu acho que primeiro dar margem que a gente discuta criticamente os assuntos. É claro que isso é difícil. Eu queria te rapidamente mostrar de onde é que vem essa escola que nós temos. Eu dizia há pouco que essa escola é presente da modernidade. Eu acho que tem um nome que é um nome que às vezes não é lembrado, é muito importante nessa escola que nós temos. Eu vou me permitir falar rapidamente, daí isso daria uma aula inteira, em Martinho Lutero. Lutero, quando vê o que a Igreja Católica Romana fazia com a venda de indulgências, propõe 95 teses para voltar a uma igreja mais reformada. Eu vou citar a primeira das 95 de memória, assim, aproximada, e as outras são parecidas, mas eu vou falar da consequência. Se tiveres uma coisa que, mesmo que passe a chover milagres a todos os dias, e isso não estiver fundado nas escrituras sagradas, não deve ser seguido. E assim ele fez outras teses, e ele não queria se separar da Igreja Católica Romana, mas ele foi excomungado e deixa de fornecer, a Igreja Alemã deixa de pertencer à Igreja Católica Romana, e eles fazem duas coisas revolucionárias. Primeiro, Lutero traduz a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. A Bíblia que se usava então era aquela que a Igreja Católica usou até muito pouco tempo atrás, o latim. Mas era um latim da Vulgata de São Jerônimo do século IV. Olha que nós estamos no século XVI. Lutero afixou essas teses no dia 31 de outubro de 1517. Então, o que nós temos? Ainda usar o latim de São Jerônimo do século IV, numa população que ninguém mais falava latim. Então, Lutero traduz a Bíblia e traduz os hinos, mas ele tem uma fantástica desilusão. Ninguém lê a Bíblia, ninguém canta os hinos em alemão como ele tinha proposto. Aí ele se dá conta que as pessoas, a sua grande maioria, são analfabetas. Aí ele cria, junto a cada igreja reformada, o que ele cria? Ele cria uma escola, e mais um detalhe, uma escola pública. E essa escola pública ensina as pessoas na língua que eles falavam, e não em latim. Porém, se tu olhares a universidade, também a universidade é do século XII, no meio ocidental, e nasce na igreja.
Então, tanto a igreja quanto a escola, perdão, tanto a escola quanto a universidade nasce na igreja. E se nasce na igreja, olha uma característica importante da igreja, o dogmatismo. Não pode pensar diferente, tem que pensar como quer pensar a igreja. David Hume diz, se acreditamos que o fogo esquenta e a água refresca, é só porque nos causa uma grande angústia pensar o contrário. A escola ainda é, e se vocês observarem, vocês vão enxergar isso, a escola ainda é dogmática hoje. A escola não se diz é provável, talvez, pode ser. O que se diz é assim, foi assim. Nós temos que aprender a dizer talvez foi assim. Eu acho que essa é a grande mudança que nós esperamos depois desses tempos. Certo, professor. Mais alguma coisa, Gabi? Acho que era isso, professor. Muito obrigada. Que bom, tem muita coisa para falar ainda. Vamos aproveitar. O Luiz também queria se colocar, mas acho que você quer complementar, Luiz? Ou o que a Gabriela perguntou contemplou? O que a Gabriela perguntou foi exatamente o que eu queria perguntar, só que eu tive uma outra dúvida também que queria levantar, se puder. Claro, Pois fala, não, Luiz. fique à vontade. Então, pensando na BNCC, pensando no ensino híbrido, como o senhor citou no início, como poderia ser o ensino híbrido seguindo essa nova BNCC? Bom, eu acho que um pouco eu respondi quando eu falei nas diferentes conteúdos que pode se ensinar remotamente e outra parte presencial. Quer dizer, o que vai ser esse ensino presencial, esse ensino híbrido? Esse ensino híbrido vai ser aproveitar equipamentos, investimentos em pessoas para educação à distância, para não vai se querer continuar a existir. Agora vamos ter que estar atentos o quanto as escolas, e aí particularmente as escolas particulares, vão se aproveitar disso. Todos nós sabemos quanto o ensino híbrido, quanto o ensino remoto é menos custoso em termos de custo do que o ensino presencial. Então vai acontecer que vai se querer pegar alguns assuntos que não são compatíveis com o ensino à distância e fazer deles uma prática comum. Por exemplo, eu vou repetir o meu mesmo exemplo que eu dei. Eu posso ensinar história, geografia, facilmente através de um ensino à distância, porém eu não sei se uma aula de natação, ou se uma aula de destilação, ou sobre uma aula, por exemplo, de astronomia, eu poderia fazê-la com o ensino à distância. Eu acho que tem coisas que se prestam, outras não se prestam. Isso tudo vai ser a nossa grande curiosidade quando passar desse período e nós teremos as aulas. É claro que nós, professores, devemos estar muito atentos para a qualidade das coisas que estão fazendo. E aí eu vou colocar uma coisa que não está na tua pergunta, mas eu vou antecipar que me deixa muitíssimo preocupado, que são as escolas cívico-militares. E eu vou acrescentar mais dois adjetivos nessas escolas cívico-militares. Escolas cívico-militares teocráticas e monárquicas. Por que eu botei esses dois adjetivos? O último, monárquico. Nós temos uma família que está mandando na universidade,
no povo brasileiro. Quer dizer, tem o presidente, tem o seu filho que é senador, tem um outro que é vereador, tem um outro que é deputado. Isso está passando de pai para filho, quer dizer, isso é o monarquismo. E a segunda coisa, a teocracia. Nós sabemos quanto a alguns fundamentalistas religiosos, eu não estou falando de todos os religiosos, mas alguns fundamentalistas religiosos, e eu até poderia discutir o que é fundamentalismo, se for o caso, mas esses fundamentalistas estão se adonando da escola. E aí a coisa mais grave, quem é que vai dar aula nessas escolas cívico-militares? Os militares que estão na reserva. Quer dizer, os alunos fazem licenciatura, se preparam, e lá um cabo, ou um soldado, ou um general, que nunca foi professor, vai ocupar um espaço nessas escolas cívico-militares. Então, eu acho que nós temos que ter até, quer dizer, se criticou, se falou muito numa escola sem partido, agora essas escolas cívico-militares, elas estão se tornando as coisas como de partidos. Então, isso é uma coisa que também temos que cuidar. Nós não vamos voltar como era antes, mas também não queremos voltar piores. Não sei se consegui ser claro na minha resposta. Conseguiu sim. Muito obrigado, professor. Acredito que sim, professor. E eu estou vendo, né, pelo teor aí das perguntas, uma grande preocupação em relação ao novo ensino médio, a BNCC. E aí eu queria fazer uma pergunta também, assim, em tom reflexivo, né, porque o seu texto e a sua fala, o senhor sempre destaca que o conteúdo é o menos importante, né, que a gente tem que pensar numa formação da cidadania crítica, e aí nós temos, pela BNCC, de certa forma, né, um currículo que está sendo chamado de obrigatório, e vários outros conteúdos foram transformados em itinerários formativos, né, Sim. e aí é colocado como escolha, né, para o aluno. Aí eu fico perguntando, né, é até uma das perguntas também da Maria Clara lá no texto, como que a gente vai formar essa cidadania crítica sem conteúdo também, né? Ou assim, só para provocar um pouco. E com relação à escolha, eu também gostaria de saber sua opinião, né? Porque se vai ficar a cargo do aluno escolher, como que vai ser ele escolher a química, né? Será que tem informações para que faça escolhas desse tipo? A gente sabe que é uma disciplina, uma das disciplinas pouco privilegiadas, né, na escola. Então, gostaria de ouvi-lo, né, em toda a sua sabedoria. Tá, vamos tentar fazer, mesmo que a tal de sabedoria não exista, eu vou tentar responder. É claro que tu não podes ensinar uma coisa em cima do nada, tem que ter, claro que tem conteúdo. Agora, eu sempre digo que não é o conteúdo que vai privilegiar. Eu saber, por exemplo, o que são isóbaros, serve para quê? Quem é que alguma vez já usou? Ou isótopos, quem é que já usou? Quer dizer, então, só dei um exemplo, e tantas outras coisas. Eu, na minha tese de doutorado, que está num livro que se chama Para Quem é Útil o Ensino, eu mostro que a maioria das coisas que se ensina no ensino médio, dolorosamente, não servem para nada. Isso é doloroso. Mas então tu estás me perguntando o que vão me ensinar que sirva. Eu vou dar um exemplo apenas. Eu acho que esse exemplo está inclusive lá no livro Para Quem é Útil o Ensino. Se eu fosse... Alguém contou que tem uma aula por semana de química durante o semestre e com uma aula por semana não dá para fazer nada. Pois eu diria o seguinte, eu ensinaria apenas um conteúdo. Qual é o conteúdo privilegiado
Se eu ensinasse reação de combustão, mostrasse a reação inversa à combustão, a fotossíntese, trabalhar só com essas duas reações, reação de combustão e fotossíntese. O que acontece com o alimento que nós ingerimos, como é que nós queimamos, como é que nós absorvemos o oxigênio e botamos para fora CO2, quem é que faz o contrário com o CO2? Trabalhar isso. Perguntas tão simples como, por exemplo, por que para apagar uma vela eu assopro e por que para avivar uma chama eu assopro? Quer dizer, o mesmo fenômeno, assoprar, serve para apagar uma vela ou serve para soprar uma chama, a aumentar um braseiro. Ou por que tem aquelas velinhas de acende e apaga nos aniversários? Por que ela acende de novo? Essas coisas aparentemente simples são atrativas e nós somos capazes de privilegiar o ensino. E aí, de novo, mostrar o quanto isso não tem apenas química, tem física, tem biologia. Eu reputo como um dos mais importantes os conhecimentos de história e filosofia da ciência. Entender como se deu, como se dá e como se dará a construção de um determinado conhecimento. Isso vai facilitar as nossas aulas de maneira diferenciada. Portanto, eu não sou um negacionista do conteúdo, como às vezes parece, eu acho que ele existe, mas mais do que isso, se um filho ou um neto meu, eu perguntasse o que tu aprendeste hoje na escola, e ele me respondesse, eu hoje aprendi a pensar. Eu diria, deve ser uma excelente escola, deve ser muito boa essa escola. Professor que conseguiu ensinar a pensar. Eu lembro, e que tu disseste na abertura, que eu sou professor desde 1961, portanto, eu fui professor, fui primeiro aluno e depois professor durante o período da ditadura, de 1964 a 1985. Nós, da Química, cometimos um equívoco muito sério. A gente dizia que nós ensinamos uma ciência neutra. E quando ensinamos uma ciência neutra, não tem perigo contra o regime. Era perigoso ser professor de filosofia ou professor de história, que podia fazer os alunos críticos. Agora, nós da química, da física, nós estamos isentos, imunes a isso. Um fantástico equívoco, estamos errados, porque a química pode ser tão crítica quanto a filosofia, ou a química pode ser tão crítica como a história ou como a geografia. E eu acho que quando nós vemos as políticas, se eu pegar, quando eu me lembro daquela pornográfica reunião do Conselho do Ministério, no dia 22 de abril, quando eu me lembro o que disse o ministro da Educação de então, ou quando eu me lembro o que disse o ministro do Meio Ambiente, mas eu me lembro da ministra da Agricultura, que a cada dia libera agrotóxicos que a maioria dos países não aceitam em suas plantações, e ela disse, agora nós temos uma alface mais bonita e um tomate que não está enrugado, olha que lisinho, bonitinho, é a nossa produção agora. E isso é feito com o uso de venenos, literalmente venenos. Eu acho que podíamos ter nisso um ensino mais crítico e acharmos conteúdos para embasar essa discussão. Daniela, não precisava fazer uma pergunta tão difícil. Nós somos amigos. Tu disseste que nós somos conversa de amigos. Sim, não, é que é sempre importante. Não, foi brincadeira minha. Certo. Mais questões, a Gláucia, né? Não sei se mais pessoas aí gostariam de estar colocando alguma questão.
Nós ainda temos alguns minutos, 17 minutos. O Tá, Léo abriu a câmera. Eu vou fazer uma pergunta de uma palavra que eu acho que não está no texto, e se tem alguém que me explique por que eu vou dizer que esse texto tem que ver com... Quem é que já viu a palavra assemblage? A2S, assemblage, assemblage. Alguém já viu essa palavra? Se ninguém viu, eu posso fazer uma inferência. Vejam que isso é fazer uma inferência. Ninguém me disse o que é assemblagem, eu vou dizer que vocês não olham com detalhes os rótulos de vinhos. Aí vocês vão dizer que não tomam vinho. Tá, vamos lá. Mas vinhos pode ter das diferentes cepas, um Cabernet Sauvignon, Taná, Merlot, ou Pinot. E agora o que é assemblagem? A assemblagem é uma mistura de diversas cepas. Se eu misturar Merlot com Cabernet Sauvignon, eu posso ter uma assemblagem. O vinho é uma assemblagem, porque tem mistura de duas cepas diferentes. Aí vocês vão me mas o que isso aí tem que ver com esse texto? Eu estou propondo que esse texto seja uma assemblagem. E por quê? E aí eu tenho que explicar algumas coisas. Qual é a grande divisão que nós fizemos? A mais importante, a primeira divisão que nós fizemos nos nossos livros. Ficção e não ficção. Essa é uma grande divisão que nós fizemos. Eu, por exemplo, aqui em cima só tenho livro de não ficção. No andar lá de baixo, eu só tenho livro de ficção. Para quem tem uma biblioteca de 4.000 volumes, vocês podem imaginar que aqui só tenha os livros de física, de química, de história, de geografia, estão todos aqui em cima. Lá embaixo estão os romances, estão os contos, estão as poesias, a não ficção. E o que aliás, a ficção lá embaixo. O que tem que ver isso com esse texto? Eu estou dizendo que esse texto é uma assemblagem. Como é que eu fiz essa assemblagem? A Maria Clara realmente é uma personagem central nesse texto, mas vocês já chamaram as Marias Claras. Quer dizer, várias perguntas que eu recebo, como eu recebi hoje, mas que eu vou recebendo tudo, eu encarnei numa só pessoa, Maria Clara. Também o professor Giordano, não existe, mas é uma pessoa que conhece as perguntas. Olha, então, se não é assemblagem. O que é não ficção nesse conto? Não ficção pode ser qualquer uma das perguntas que estão ali. Ficção é a briga que dá entre aquele menino que tem ciúmes da Maria Clara e diz que o professor Giordano está equivocado, ou aquele outro que não pronuncia certos nomes, para não pronunciar nomes de comunistas, etc, etc. Então, isso é a ficção. Então, não sei se vocês sabem, vocês leram um texto que eu não saberia se eu vou botar na minha biblioteca, lá em cima ou aqui embaixo. Ou aqui em cima ou lá embaixo, porque isso é um texto de assemblagem. Claro que, como eu uso esse texto para dar aula, o lugar dele é junto com não ficção aqui em cima, mas não sei se tinham se dado conta, e eu não sei se tenha eu que inventei essa classificação de assemblagem para esse texto e para outros. O texto que eu pretendo mandar para vocês, para ir para o e-book do Congresso, vai ser uma assemblagem, da qual eu, conversando hoje, eu dei uma pequena amostra aqui. É como é que um cientista olha o descascar cebola sem chorar e como é que um religioso pode olhar o mesmo fenômeno. Então, eu faço com isso, criei 2 personagens da ficção para discutir uma coisa não ficção, que é descascar cebola sem chorar. Então, fiz a minha pergunta, agora olhem, quando tomarem um vinho, olhem se ele é assemblagem ou se é só de uma cepa.
roubei um pouco dos 17 minutos da Niek, mas eu acho que foi, para mim pareceu importante falar isso. Não, muito importante, professor. Eu acho que ainda algumas pessoas gostariam aí de falar. O Léo abriu, eu não sei, Léo, você quer perguntar alguma coisa? Eu queria perguntar, lendo o texto, eu parei logo no comecinho lá, que o senhor fala que dos muros, né? A Maria Clara cita dos muros que existem na escola, entre o bloco de química pura e o bloco da pedagogia. E eu também tenho muito esse incômodo com o como é a graduação, que a gente tem que, por conta própria, correr atrás de fazer conexões. A gente não, essas conexões não são feitas, elas são faladas que existem, mas elas não são feitas na graduação. E aí, pensando na gente como professor, para começar a fazer isso, eu penso assim, esse muro, eu vou tirando bloco por bloco, ou eu já entro de cabeça nele e mudo de uma vez, de forma radical? E qual que seria a consequência de cada uma dessas, ou da melhor escolha, não sei. Tá bom. Léo, ou Leonardo, posso chamar Léo, não? Sim, Antes de responder a sua pergunta, e eu vou respondê-la, não estou fugindo, eu queria fazer um comentário sobre o momento dessa tarde e noite de agora. Eu vou contar-lhes uma coisa. Nesse tempo de pandemia, fui muito convidado por escolas, por faculdades, universidades, me convidaram, inclusive, para vir a esse congresso que vocês organizaram aqui. Agora, eu fui numa escola durante 3 semanas consecutivas e trabalhei com o 7º ano de uma mesma escola, a mesma turma, 3 semanas. Quando terminaram as 3 semanas, eu disse uma coisa que eu não poderia dizer aqui hoje. Tu vai dizer que é uma coisa bem prosaica, mas vai ver quanto é importante. Eu não enxerguei, pelo dispositivo que eles usaram, nenhuma vez, nenhuma carinha dos alunos. Aqui, todos vocês que falaram, eu vejo, estou te vendo, e vi gente concordando, discordando com a cabeça, assim, quer dizer, eu acho que vocês estão sabendo aproveitar de uma maneira diferente. Eu te enxergo, sei que tu estás com um aparelho um fone todo sofisticado. Se eu perguntar uma coisa, eu posso chamar de Léo, tu chega e me diz com a cabeça que sim, ou tu me diz que não. E aí, lateralmente, eu vou dizer uma coisa, se tu queres arrebentar, eu não deveria te ensinar isso, mas eu vou dizer, se quiser arrebentar com os palestrantes, é sacudir a cabeça que não. Eu, quando vejo alguém que sacode a cabeça que não, eu não olho mais para aquele lado. Eu gosto daqueles que fazem assim. Eu, com o teu sorriso, que eu não vi nas outras lives que eu dei em outros lugares, eu vejo o teu sorriso, quer dizer, vocês estão usando esse dispositivo de uma maneira completamente diferente que eu vi. Eu acho que eu precisaria fazer esse registro. Tu vai dizer que isso é uma coisa insignificante. Para mim, ver as pessoas é fundamental e significante. Bom, agora vamos aos muros que tu trouxeste. Tem uma classificação que provavelmente vocês já ouviram falar muitas vezes. Ciência hard e ciência soft. Ciência hard e ciência soft. E agora desapareceu o Léo e já tem outra pessoa. Tu vê como eu posso ter agora o Gesimel aí. Então, a gente vê, isso faz diferença. Mas eu queria ver quem é que fez essa classificação em ciência soft e ciência hard. Já ouviram essa classificação, não? Só pode ter sido um cientista hard. Um soft não iria fazer isso. Concordas? Um hard disse, eu ensino uma coisa importante. Ah lá, o outro, o Chassot ensina aquelas coisas, e eu ouvi, quantas vezes eu vi isso, aquelas coisas, aquilo lá das mulheres da didática. Agora, eu dou química hard, eu dou física hard.
Não tem essa história de química soft comigo. E olha, enquanto, então, o Léo me perguntava se demolir muros. Eu acho que tem horas que a gente não pode ser tolerante. Tem que ser intolerante, rebentar os muros, arrumar espaços, buscar lugares de posição e mostrar o quanto as nossas disciplinas, que eles depreciativamente chamam de soft, são tão ou mais importantes, às vezes, que aquelas hard. Porque as hard, eu olho lá e uso, trabalho, mas saber fazer isso como? Trabalhar com humanos nem sempre é tão fácil. E vejam que nós nos envolvemos desde a educação infantil até o doutorado. Quer dizer, para cada um temos uma situação. Eu, por exemplo, quando comecei a dar aula, e eu pensei que essa seria uma das perguntas da Daniele, como é que eu me fiz professor? O acaso me fez professor, eu já vou antecipar. E eu dava aula na mesma etapa, numa terceira série do ensino do segundo ano do ensino médio e uma quarta série do ensino fundamental. Quer dizer, tinha aí a matemática para as duas turmas. Vocês podem ver no meu começo como isso foi difícil e como coisas equivocadas eu devo ter feito. Então, isso faz a diferença de nós sabermos nos adaptar à realidade, saber escolher o exemplo, saber escolher o conteúdo. Tudo isso é aquela coisa que a gente aprende lá nas mulheres da didática, como dizem os nossos debochadores. Não sei, ainda temos 5 minutos, não sei se alguém mais gostaria de estar colocando aí alguma coisa, a Gláucia, né, a O Ana Gesimel veio também. aqui para fazer uma pergunta, eu acho. Eu acho que todos se mobilizaram, professor, e a gente movimentou aqui no chat também o movimento Vamos Abrir as Câmeras, porque a gente se sente mais próximo, né, quando nos enxergamos aí por meio da câmera. É o que o senhor falou, a gente consegue ver se a pessoa está sorrindo, se ela está concordando ou discordando, né? E aí o pessoal se animou. Ou não ver como em algumas situações, né? Que eu dei aula para a mesma turma 3 semanas, nunca vi ninguém deles. Então, quando pelo menos nas disciplinas que eu ministro, eu sempre peço para eles abrirem, eu fico muito agoniada de não ver movimento, de só ouvi-los, né? Eles estão de testemunha aí que eu peço. Tu não sabe para quem tu está falando. Isso, né? Me dá uma agonia, eu sempre peço para abrir. Acho que a Rogéria, a Glaucia, provavelmente também. E quanto um linear de cabeça é decisivo para o bem e para o mal. Sim. Professor Chassot, eu vou registrar depois aqui as câmeras todas abertas para o senhor. Depois eu envio para o senhor a imagem. Então, por favor, eu vou ficar contente. Isso, o movimento, né, câmeras abertas. E sobre a pergunta, né, em relação a como o professor Chassot se tornou professor, ele tem um livro, mas está esgotado, mas eu consegui encontrar na estante virtual, e eu não fiz a pergunta porque eu estou comprando o livro, professor, eu quero ler o livro em que o senhor conta, né, essa sua trajetória, toda, assim, na expectativa aqui de chegar ao livro para eu poder fazer a leitura, né? Eu consegui encontrar uma versão aí do livro, né? Um livro usado. É um livro, Memórias de um Professor, hologramas visto desde um trainee, que eu lancei em 2011, quando eu fiz 50 anos de professor. Eu agora vou fazer, em março, tá aí o livro, ó, esse livro aí. Isso, olha lá, a Gláucia tem. Nesse livro, ele conta toda essa, né, assim, algo que deve ser curiosidade de muita gente, né, eu imagino. Então, fica aí a recomendação. Se encontrar no sebo, vale a pena comprar.
Recomendo. E no início, professor Chassot, o senhor disse que faria alguma analogia com o passarinho. O senhor gostaria de concluir isso ou a gente encaminha para os finalmente? Eu acho que encaminhamos finalmente, porque eles têm aula daqui a 2 minutos, né? Sim. Bom, eu queria dizer muito obrigado primeiro. Bom, encerra, depois eu sigo. Não pode, né? Assim, a gente só tem que agradecer. Olha, sabe como é que... Vocês se recordam como é que era o nome da proposta? Diálogo de Aprendentes. Eu acho que das pessoas que mais aprendeu hoje aqui, fui eu. E eu acho que eu trouxe um exemplo concreto de aprendizagem. Essa possibilidade de ver a cada uma e a cada um no seu momento, ou ainda até anunciado uma grande revoada de câmeras abertas, isso foi um dos meus aprendizados. E olha que essa já foi a live número 83, e eu não tinha tido ainda esse privilégio. Eu vou dizer que vocês me ensinaram, isso foi muitas das coisas que eu aprendi hoje. Muito obrigado pelo convite, e eu gostaria de dizer que eu estou à disposição, a hora que quiserem chamar, ou levar-nos para uma sala de aula, para um congresso, ou para uma atividade. Eu tenho uma agenda disponível para isso. Nossa, nós que agradecemos e aprendemos muito também nesse diálogo, professor. Foi muito especial tê-lo aqui conosco. A Rogéria vai registrar aí as câmeras abertas, né? E ficamos atentos aí do começo ao final. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua generosidade, tanto para agora, quanto o congresso, quanto o e-book, e o ano que vem, né, a gente espera que tenhamos mais momentos como este, tá? Então, faço o agradecimento aí de todos nós. Muitos alunos, o senhor não leu o chat, está agradecendo aqui, dizendo também um muito obrigada. Bom, então, encerramos aqui, né? Dani, deixa eu só 2 palavrinhas só para encerrar. Professor Chassot, em nome também de toda da coordenação, né, do curso, eu gostaria, né, de deixar registrado aqui que foi uma honra tê-lo nessa tarde aqui conosco. Foi extremamente importante para os nossos licenciandos, para a formação, né, para o aspecto humanístico, crítico. Esperamos ter outros encontros também com o professor. Prometido. E realmente gostaria de registrar que, sem dúvida alguma, foi uma das tardes mais inspiradoras aí, nesse ano caótico e confuso que tivemos, mas agradecidos por ter tido essa oportunidade desse encontro. E como dizia o nosso bom Spinoza, né, eu tenho certeza que esse foi um bom encontro, né, que é sempre aquele que aumenta a nossa potência de agir. Então, eu acho que é com isso que, na qualidade aí na pessoa da coordenação, mas também como professor e como amante, né, da licenciatura e apaixonada pelos alunos e pela profissão, então eu gostaria de agradecê-lo infinitamente pela bondade e generosidade de compartilhar conosco tanta sabedoria e experiência. Muito obrigado. Eu queria agradecer também, mostrou há pouco a Emily, do Rio de Janeiro, que mandou-me um abraço, eu agradeço, e simbolicamente esse abraço é o agradecimento de cada uma e de cada um de vocês. E como eu disse, eu estou aí para uma próxima. Obrigada, joia, professor. Muito obrigada. E até uma próxima. Eu vou deixar uma pergunta de História das Ciências, o papel da História das Ciências para a gente, aí nessa nova base, nesse novo ensino médio, para a gente discutir na disciplina do semestre que vem. Professor, já fica o convite, né? Já fica para a gente aceito pensar. E garantido. Só vou escolher a data.
Deixa eu só perguntar uma coisa. Não passou pelo meu canal do YouTube essa fala? Ou ele também não, né? Ela não foi transmitida, mas agora tendo a gravação, provável que nós a coloquemos na página do SEIC. E né? tu me manda uma cópia do link? Sim, professor, sim, enviamos. Não sei se vai colocar em outros canais também, né, Rogério Senec, não sei como. Aí nós combinamos, mas depois a gente pode pensar como que a gente formata isso e já envia o link já para o professor. Então tá. A Rogéria fica de fiadora que eu vou ganhar um link. Sim, fico. Tá certo, e as imagens, as carinhas felizes dos alunos também. Também. Então tá. Tchau, gente. Muito obrigado. Gente, um abraço. Glaucia, eu estou esperando as aulas, Glaucia, de História da Ciência. Pode contar, professor. Eu vou te escrever, vou comunicar com você para a gente combinar. Tá, vou chamar o Amalta para vir dar as tuas aulas. Ah, então tá ótimo. Te lembra da Amalta? Claro, claro. Tchau. Então tá bom. Um beijo grande. Tchau. Tchau.